Olá, vocês que nos assistem. Eu sou Elga César, coordenadora do Núcleo de Produção de Conteúdo e Formação das editoras Ática Saraiva e Scipione para a Rede Pública. E é com grande satisfação que conversaremos com William Cereja e Carolina Dias Viana, autores de várias obras didáticas. Hoje, especificamente, conversaremos sobre a obra aprovada no PNLD 2024, Português Linguagens para os Anos Finais. Antes de passar a palavra para nossos convidados, gostaria de fazer uma breve apresentação deles. William Cereja é doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo, bacharel em Letras Português e Linguística e licenciada em Letras Português pela Universidade de São Paulo, professor da Rede Particular de Ensino em São Paulo. Carolina Dias Viana é doutora em Linguística Aplicada na área de Linguagem e Educação pela Universidade Estadual de Campinas, mestra em Linguística Aplicada na área de Língua Materna pela Unicamp, bacharela e licenciada em Letras Português pela Unicamp, professora das redes pública e particular de ensino nos estados de São Paulo e Minas Gerais. William e Carolina, é um prazer enorme conversar com vocês, partilhar saberes e conhecer mais de perto a coleção Português Linguagens para os Anos Finais. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Elga. Boa tarde, boa noite, professores. É um prazer muito grande estarmos aqui para conversar a respeito do nosso trabalho, da nossa obra. Nós estamos muito felizes com a aprovação da coleção Português Linguagens e, enfim, vamos bater um papo a respeito dela hoje. Olá, é um prazer para nós poder compartilhar com vocês as nossas ideias, as nossas leituras e o nosso trabalho. O prazer é nosso em tê-los aqui conosco. E para iniciar a nossa conversa, eu já trago uma pergunta para vocês, tá? Que fala sobre a BNCC, né? Como ela mostra para a gente a importância em promover um ensino de língua que promova a articulação das práticas de linguagem, tendo em vista que a língua mobiliza diferentes saberes. Sendo assim, gostaria de saber de vocês como se dá a articulação dos eixos organizadores das práticas de linguagem na coleção Português Linguagens. Sim, Elga, como você bem disse, os eixos na base, eles estão articulados. Se a gente for observar bem os descritores das habilidades, um mesmo gênero, por exemplo, ele vai aparecer no eixo da leitura, algumas vezes também no eixo da oralidade, vai aparecer novamente no eixo da análise linguística e vai aparecer no eixo da produção de textos. Porque, claro, a gente lê um texto, entende os recursos linguísticos que são usados ali na construção desse texto, também, da mesma forma, a gente pode produzir um texto desse mesmo gênero. Então, para isso ficar um pouco mais claro mais concreto do que eu estou dizendo, eu vou compartilhar com vocês umas páginas do livro para mostrar como que se dá essa articulação entre os eixos, como a gente fez essa articulação, que a gente percebe claramente na BNCC, nos capítulos do Português Linguagens. Então, eu trouxe aqui um capítulo do 9º ano, capítulo 2, em que a gente está discutindo questões sobre consumo, consumismo, e os alunos vão aqui ler uma reportagem sobre estratégias de incentivo ao consumismo, em especial nas redes sociais e direcionadas aos jovens. Os alunos, então, eles vão ler essa reportagem, vão fazer um estudo que a gente entende aqui que ele estaria, né, no eixo da leitura, porque eles estão no estudo de compreensão e interpretação, então vão ler esse texto, pensar quais vozes estão sendo utilizadas ali, qual que é o assunto dessa reportagem, sobre o que eles estão trabalhando. E em seguida, isso dando um salto aqui, porque a gente está fazendo só um panorama pelo capítulo, mas quando a gente chega, então, no nosso eixo da análise linguística, que aí seria o estudo da gramática, na nossa seção A Língua em Foco, nós vamos, nessa mesma reportagem, buscar elementos e construções linguísticas que permitam a gente trabalhar com o conceito gramatical que vai ser proposto ali para aquele capítulo. Nesse caso, a gente está no 9º ano, é o complemento nominal. E a gente vai observar, então, o uso do complemento nominal como um recurso para a construção das frases, do texto mesmo dessa reportagem, como que isso cria sentido nesse contexto. Vamos analisar isso na seção A Língua em Foco e também na seção para escrever com adequação, que ainda está dentro do que a gente considera o eixo da análise linguística. Então, aqui são os recursos de modalização. Novamente, a gente se volta
para o texto da reportagem é que, nesse caso, a gente ainda retoma também um artigo de opinião que já foi estudado em um capítulo anterior da mesma unidade, para que os alunos possam comparar, então, essas construções linguísticas e perceber, como num artigo de opinião, numa reportagem, quais as diferenças de sentido vão sendo construídas dependendo das escolhas, dos verbos, dos advérbios, dos nomes, e como que a gente vai construindo o nosso texto e atingindo os objetivos que pretendemos com esses textos, dependendo do contexto em que eles vão circular. Por fim, então, a gente vai chegar aí sim na parte de produção, em que os alunos também vão produzir uma reportagem. Aí agora a gente vai analisar essa reportagem, que eles já estudaram, já leram, já fizeram um estudo de interpretação, já observaram alguns dos recursos linguísticos ali empregados, e agora eles vão então produzir. Quando eles vão produzir, eles vão poder lançar a mão de tudo aquilo que eles já estudaram anteriormente, para assim escrever o seu próprio texto. A gente vai olhar essa reportagem mais pelo viés do gênero, né? Pensando então nessa montagem desse texto, para quem que ele é feito, qual é o formato dele, se ele pode ter gráficos, infográficos, fotos. Então a gente vai pensando nessa construção mesmo dos recursos. A gente chega nesse quadro, né, em que os alunos vão pensar em características básicas desse gênero que eles estão estudando. Então, qual que é o objetivo, onde ele circula, quem produz, para quem produz, por quem ele é lido. E esse quadro, resumo final, vai dando essa ideia geral do contexto mesmo de circulação daquele gênero que está sendo estudado. Enfim, chegamos no Agora é Sua Vez. E aí, sim, os alunos vão escrever a sua reportagem. Nessa sessão Agora é Sua Vez, a gente tem as subseções bem pontuadas ali. Então, o planejamento do texto, que eu preciso pensar para conseguir produzir o meu texto, né, diante do papel em branco, como é que vai surgir esse texto que eu preciso escrever, a escrita, então, para o momento da escrita, então, orientações mesmo, pontuais, para esse momento da escrita, e depois uma revisão final, né? Então, a revisão e reescrita, eu preciso pensar, será que o meu texto funciona para o fim para o qual eu produzi? E aí, então, nós vamos observar se esses requisitos foram cumpridos. Um ponto muito importante que eu acho bom a gente chamar atenção para pensar essa articulação entre os eixos, que está logo ali, né, que é o intervalo, a feira de consumo, a gente pensar no para que eu produzo, né? Os alunos, para eles compreenderem essas características do gênero e para eles entenderem o que precisa ter, quais recursos eles precisam mobilizar para produzir esses textos, é importante que eles entendam também a função social daqueles textos que eles estão produzindo, né? Então, um ponto muito importante também de articulação entre os eixos que nós pensamos é essa questão da unidade, do projeto. Esse capítulo ele está inserido dentro de uma unidade e os alunos já produziram outros textos e vão continuar produzindo textos que vão circular nessa feira de consumo que eles estão organizando junto com os professores, internamente a sua classe, ou junto com outras classes. Isso pode variar bastante dependendo do contexto de cada escola. Então, é muito importante que a gente tenha em mente também, pensando nessa articulação entre os eixos, que os textos eles funcionam socialmente, sim, com toda essa articulação, né? Nós lemos, enquanto lemos, percebemos os recursos linguísticos para poder construir sentido daquilo, e quando vamos produzir os nossos textos, também precisamos lançar mão, operar sobre esses recursos que nós já vivenciamos como também consumidores de textos, leitores críticos que somos, para que nós possamos também produzir textos que vão cumprir a sua finalidade. E aí o intervalo, a gente chama bastante atenção para isso também, porque é essa prática social que vai circular ali, que vai ser organizada ali internamente à escola e que vai fazer com que o texto desses alunos vá para além da simples correção. Eles vão ser corrigidos, mas eles têm um fim maior. Então, eu acho que nessa questão, Elga, da articulação entre os eixos, vale a pena a gente pontuar essas questões do livro. Ótimo, Carol. Dá para a gente perceber, né, como tudo está muito concatenado na obra, né? E é interessante, vou até retomar um trecho que você falou muito, sobre construção, né? Então, de fato, tudo é muito construído, e essa construção mostra o quanto o estudante ele é posto como protagonista. Então, quando se vai trabalhar todos os aspectos linguísticos, a gente não vai dar o conceito somente, né? Esse conceito ele é construído, e esse diálogo constante entre os estudantes e os professores, isso é muito maravilhoso, como eu costumo dizer, tá? Tá, Helga. Pois não, A Igor. respeito da fala da Carol, é que, não sei se deu para observar, mas nesse projeto, que nós chamamos de intervalo,
foi adotada ali uma metodologia ativa, ou seja, é o princípio de que é o aluno quem é o senhor do projeto. Então, ele decide o tipo de projeto, como vai fazer, para quem vai fazer, como é que eles vão organizar as atividades, distribuir as tarefas. Então, é muito interessante essa postura do aluno, né? Ou seja, não de receber tudo pronto e ele tem que fazer isso ou aquilo, mas ele tomar decisões juntamente com a classe, com o apoio do professor, para decidir o que fazer e o modo de fazer também. Isso faz parte dessa ideia do o protagonismo juvenil. Uhum. E faz muita diferença, né, na vida dos estudantes e no ensino. Pensando agora um pouco sobre leitura, né, indo para esse eixo tão importante. A gente sabe que o trabalho com leitura em sala de aula desempenha um papel fundamental no processo educacional, oferecendo diversos benefícios para os estudantes. E a obra de vocês consegue fazer um trabalho de excelência com esse eixo tão importante, pois é por meio dele que os estudantes eles conseguem ampliar o seu repertório linguístico e cultural. Qual a importância do trabalho com a leitura e como envolver os estudantes neste trabalho? Bem, a leitura, do nosso ponto de vista, é um dos eixos mais importantes do ensino de língua portuguesa, porque ele é a base de tudo, quer dizer, todo o trabalho em língua portuguesa, no ensino da língua, parte da leitura, parte de um texto, né? O texto é o centro das atividades e, portanto, para você trabalhar, operar esse texto, obrigatoriamente nós vamos ter de passar pela leitura. Mas a leitura também está na base da construção de conhecimento de todos os campos, né? De todos os campos que nós imaginarmos de atividade humana, em todas as áreas do conhecimento, tudo se faz por meio da leitura. Toda a construção de conhecimentos e toda a experiência humana, ela necessariamente, nos dias de hoje, vai perpassar a leitura. No âmbito específico do ensino de língua portuguesa, entendemos que a leitura deva variar ao máximo os campos já previstos pela BNCC e os gêneros também, né? Então, trabalhar com a leitura é trabalhar com uma enorme diversidade de textos, de gêneros, em diferentes campos e em diferentes modalidades. O que significa? O texto verbal, o texto não verbal, o texto multimodal, né? Então, a BNCC, inclusive, destaca bastante a questão dos textos multissemióticos. Então, trabalhar com leitura está disponível para esse tipo de relação, com esses variados textos que circulam socialmente, e depreender deles conteúdos significativos. Isso também eu considero muito importante. Não é apenas o desenvolvimento de habilidades, mas o desenvolvimento de habilidades e competências a partir de textos que signifiquem alguma coisa para o estudante, e não sejam meros exercícios de leitura. Eu também gostaria de compartilhar com vocês uma tela para destacar a importância que tem determinados temas, né? Então, por exemplo, a gente trabalha com temas significativos para o estudante de acordo com o momento que ele está vivendo. Desde um tema como Eu no Mundo, né, que é um tema que tem a ver diretamente com a questão da identidade, que é muito importante num sexto ano, o momento em que a criança está deixando de ser criança, naquela fase pré-adolescente, e se questiona, afinal, quem sou eu? Qual é o meu papel? O que eu quero da minha vida? Eu e o mundo, né? Então, a gente trabalha com temas desse tipo, desde o comecinho, Eu no Mundo. Depois, trabalhamos com meio ambiente, trabalhamos com a própria criação artística, temas como cidadania, trabalhamos com o tema da internet em 2 momentos na coleção, temos 2 unidades inteiras trabalhando com a tecnologia, com a internet, seja os perigos que oferece a tecnologia, seja a questão de redes sociais, a questão de fake news, etc. Trabalhamos com o tema do humor, mas não aquele humor simples e barato que apenas faz rir, mas também o humor crítico, o humor
politicamente correto ou politicamente incorreto, nós vamos discutir essa questão, a questão do consumo consciente, a questão da própria adolescência, das transformações pelas quais o estudante passa, a questão do preconceito e a diversidade, a questão de ser jovem num mundo como o nosso, a questão do nosso tempo, né, e o próprio tempo dentro do nosso tempo, a questão das migrações, enfim, são temas diretamente relacionados com o mundo em que nós vivemos. Então, eu entendo que a sedução deste aluno para as aulas de língua portuguesa necessariamente passa pela seleção de bons textos e bons autores. Eu gostaria também de mostrar a seleção de autores que a gente tem. Aqui, por exemplo, nós temos um estudo de O Diário de Miriam, né, de Miriam Hawick, essa adolescente que narra os horrores na guerra na Síria, guerra, aliás, que continua hoje, então é um tema bastante atual do momento, já que nós continuamos com a guerra na Ucrânia, por exemplo, além da Síria. Aqui uma questão de meio ambiente, que envolve o problema do cerrado, mas também sabemos o quanto é grave a questão da Amazônia, a internet, a vida na internet, o politicamente correto e incorreto, com variados textos de grandes autores, a questão do consumo e a felicidade, até que ponto o consumo nos traz felicidade, questões que envolvem a adolescência, com pareceres de cientistas, psicólogos, todos juntos ou cada um por si, com textos também que vão discutir a questão da alteridade, a questão da solidariedade, a questão da postagem, então as redes sociais, até que ponto essas redes sociais, do modo como estão sendo desenvolvidas, elas ajudam, contribuem ou criam problemas, dificuldades. Então, uma reflexão crítica a respeito de vantagens e desvantagens de internet, redes sociais, etc. A questão do amor nos tempos de hoje, diferentes tipos de amor, o conflito de gerações, a questão das migrações, esse é um problema grave que envolve o Brasil e o mundo nos dias de hoje, a questão das fake news e a pós-verdade, e o tempo na vida contemporânea, a falta de tempo, o tempo que a gente não vive de verdade nos dias de hoje, e assim por diante. Além disso, a questão do jovem e do consumo, e aqui um painel dos autores, né, de alguns dos autores desses textos de abertura, que são aqueles que têm maior visibilidade. Então, nós partimos desde um Drauzio Varela, que vai trazer bons aconselhamentos a respeito de saúde, a respeito da adolescência, da juventude, até autores como os tribalistas, por exemplo. Então, uma diversidade muito grande, passando por clássicos da literatura, como Franz Kafka, como Drummond, como Vinícius, Edgar Allan Poe, né, por autores contemporâneos, vivos, importantes, como Antônio Prata, como Mia Couto, Ziraldo, Maurício de Souza, e também uma importante representatividade feminina. Nós temos a Conceição Evaristo, temos a Djamila Ribeiro. Então, como vocês sabem, Conceição Evaristo é uma autora que ganhou o prêmio Jabuti, e Djamila Ribeiro é essa filósofa, ambas muito importantes na questão racial, na luta contra o preconceito racial. Temos também esse autor negro que vem sendo um pouco esquecido, e é importante resgatar, que é o Solano Trindade, e outras mulheres, como Poliana Ferrari, como essa neurocientista Suzana Herculano, enfim, entre outros autores de peso. Temos também o Zé Bezerra, que é um autor do cordel, temos também uma cordelista importante, que é Jaride Arraes, que é uma nordestina, que vem trabalhando com o cordel, abordando a questão das mulheres negras na história do Brasil. Enfim, uma infinidade de textos muito ricos, de autores muito importantes, tanto clássicos quanto autores da atualidade. Aqui nós temos alguns, vou pegar um exemplo apenas, né, para ter uma ideia de como é esse trabalho. Eu peguei aqui um capítulo, um texto a respeito do preconceito. Então, é um texto de Dodô Azevedo, chamado Meu Primeiro Chefe Negro, que conta justamente a experiência de, durante uma vida inteira, nunca ter tido um chefe negro. Então, ele vive essa primeira experiência num programa de televisão. Também há referência a Lázaro Ramos, que era
um produtor desse programa de televisão. Aí está o Dodô Azevedo, uma pequena biografia dele. Ele faz referências à questão da negritude e à questão do preconceito, destacando o Cais do Valongo, no Rio de Janeiro, como um monumento muito importante que está sendo revalorizado no Rio de Janeiro. Aqui nós temos, no mesmo capítulo, um trabalho que é um infográfico que vai trazer números muito concretos, muito objetivos, que mostram o racismo estrutural no Brasil. Então, não é uma ficção, aqui estão os dados que comprovam essas informações. De novo, uma relação com o trabalho do Lázaro Ramos, particularmente um fragmento da sua obra Na Minha Pele, em que ele também relata algumas experiências com preconceito, com racismo nos meios de comunicação, por exemplo. E no capítulo seguinte, nesse capítulo Ecos da Liberdade, o próprio trabalho da Conceição Evaristo, num belíssimo poema que vai discutir a questão da ancestralidade. Bom, é muito interessante ouvir essa fala de vocês a respeito do trabalho com a leitura, porque muitas vezes a gente sabe que os estudantes eles vão ter acesso a esses escritores no livro didático, né? Nem sempre eles conseguem, em outras fontes, fazer esse trabalho com a leitura com essa profundidade. Então, vocês trazem autores que vão desde os clássicos da literatura, autores contemporâneos, e isso faz uma diferença enorme na vida de um leitor, né? A gente está preparando os estudantes para que eles sejam leitores competentes. E são temáticas que geram muita identificação. Quando a gente pensa nesse trabalho, por exemplo, de trazer o consumo, de falar sobre fake news, que é algo tão latente na nossa sociedade, a gente tem vivido momentos tão difíceis quando a gente pensa no que é que a gente pode confiar, no que é que está circulando pela internet, no que circula pelas redes sociais. Então, são temáticas que geram muita identificação e que são muito importantes de serem trabalhadas, né? Falar sobre negritude, trazer o protagonismo feminino. A gente percebe muitas vezes que multimateriais didáticos eles valorizam único e exclusivamente autores do gênero masculino. Então, trazer esse protagonismo feminino, ele faz muita diferença e traz representatividade, e representatividade é, de fato, muito importante. Eu até lembrei aqui de um texto que eu gosto muito, vocês trazem a metamorfose, e aí eu trago a metamorfose de Kafka. Achei, inclusive, todo o trabalho com esse texto lindíssimo, desde o visual, porque a ilustração está belíssima desse texto, e eu lembrei de quando foi que eu conheci Kafka. Eu conheci Kafka por meio de uma música que eu acho que muita gente não vai lembrar aqui, uma banda chamada Inimigos do Rei. Eu era criança e eu não fazia ideia de quem era Kafka, não fazia ideia do que, né, do que ele escrevia, e por meio dessa música que fala, né, que é até uma brincadeira que os músicos eles fazem, dizendo que encontrou uma barata na cozinha, né? Ele olhou para ela, olhou para mim, e eu fiquei achando tão interessante aquela letra, mas eu achava tão louco aquilo tudo, né? E o refrão dizia assim, ela disse sim, vem cá ficar comigo, porque fazendo referência a Kafka, né? E foi a partir daí que eu vim descobrir quem era Franz Kafka, né? Fui em busca do texto e me encantei também com esse universo, né? Já era encantada com algumas coisas da literatura e fui me encantando cada vez mais. Então, trazer os clássicos da literatura e trazer autores contemporâneos de fato assim algo encantador para os estudantes, de fazer congregar tudo isso, né? E agora eu gostaria de fazer mais uma pergunta para vocês, dessa vez pensando no trabalho com análise linguística, né? Trazendo o eixo da análise linguística. O que esse conceito tem de novo, né? A BNCC fala desse conceito de análise linguística, mas o que é que ele traz de novo para a gente? Como vocês incorporam a análise linguística no português de linguagens? Sim, Elga, a BNCC colocou bastante em evidência esse conceito da análise linguística, mas a gente pode pensar que ele não é novo,
essa grande questão do ensino de gramática na escola, ela já vem de bastante tempo. E o próprio conceito mesmo de análise linguística, a gente encontra ele lá no Vanderlei Geraldi, no texto na sala de aula, é um texto da década de 80, no começo da década de 80. Então, lá ele trabalha com essa ideia de análise linguística partindo do texto do aluno, né? E aí, mais de 20 anos depois, já no começo do século XXI, já a Márcia Mendonça, que atualmente é professora na Unicamp, ela resgata esse conceito do Vanderlei Geraldi e começa a contrapor a análise linguística com o ensino tradicional de gramática. Acho que ainda antes, a gente pode, antes dessa retomada do conceito de análise linguística do Geraldi, a gente precisa pensar também nos PCNs, né, que lá na década de 90 já falavam não da análise linguística com esse nome, mas do ensino da gramática pautado na reflexão para o uso, né? Então, o uso, a reflexão e o uso. Eu uso a língua, eu reflito sobre o meu uso, tanto como leitor como produtor de textos. E aí, então, quando eu reflito sobre esse uso que eu passo a usá-la de uma forma mais consciente, mais crítica, mais eficiente para atingir os meus objetivos. Então, a ideia da análise linguística, né, esse conceito que veio tanto à tona com a base, porque ali tem o eixo da análise linguística e eles discutem muito e falam muito, no próprio texto da base, eles dizem, né, o eixo da análise linguística, ele perpassa os outros eixos. Então, a análise linguística, ela também está no eixo da leitura, ela também está no eixo da produção. Então, a gente pensar assim, no ensino da gramática por um viés da análise linguística, eu acho que nós, como autores de livros didáticos, quando a gente está produzindo nosso material, a gente está pensando nisso, né? Um viés da análise linguística, de que forma que a gente permite que os nossos alunos não apenas precisem decorar conceitos e decorar categorias e encaixar palavras em caixinhas, mas para que eles pensem mesmo nos usos, nos efeitos de sentido, e para quando eles estudem isso num trabalho de leitura de um texto, para que eles consigam depois, posteriormente, lembrar desse estudo quando eles vão produzir os seus textos, né? Essa é a volta, aí a gente completa, né? E chega no professor. Então, esse trabalho em conjunto do livro com o professor que está na sala de aula, que vai ter, de fato, os textos dos alunos para trabalhar ali em cima, ele é muito importante, ele é essencial. Eu vou compartilhar também aqui novamente mais algumas páginas para mostrar concretamente, dentro dos volumes, como que isso está colocado. Então, a gente tem capítulos intitulados Análise Linguística. Então, são 2 capítulos por volume. O último capítulo da unidade 2 e o último capítulo da unidade 4, eles são intitulados Análise Linguística. E aí, nesses capítulos, nós vamos trabalhar com temas mais gerais dos estudos linguísticos. Não é um conteúdo clássico da gramática. E aí a gente retoma estudos anteriores já, esses conteúdos que já foram trabalhados com os alunos, em função desse tema maior, né? Então, aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês, né? Intertextualidade, esse é um capítulo de análise linguística. Então, nós vamos pensar em que medida, né, todos os textos estão em diálogo entre si, em alguns num diálogo muito próximo, de forma que, se você desconhece o texto com o qual ele dialoga, a sua leitura ali, ela pode ser prejudicada. Então, a gente vai fazer esse trabalho com essa ideia de intertextualidade, né? Fato e opinião, isso também é bem forte na base, né? Então, quando que eu estou diante de um fato sendo descrito e quando eu estou diante de uma opinião sendo explicitada. E de que forma esse fato pode ser descrito, né? Então, ainda que não exista uma opinião ali sendo assumida por parte de quem escreveu aquele texto, nós conseguimos perceber diferenças de sentido na construção de um mesmo fato, dependendo das escolhas lexicais que são feitas, dependendo das estruturas das frases que são escolhidas, e a gente vai trazer diferentes notícias, diferentes textos, vai ter um texto de um blog, um artigo de divulgação científica, uma notícia sobre o mesmo fato, e como que essas construções vão se diferenciando e como que esse fato ele pode ser visto de uma maneira ou de outra, dependendo dessas escolhas. Aqui, um outro exemplo, estratégias de generalização e de impessoalização do texto. Nós vamos encontrando num texto de campanha como que a gente pode, por meio da língua, das escolhas que nós fazemos, das formas verbais, dos sujeitos, para deixar esse texto mais impessoal.
E aqui, por fim, um outro exemplo, o caso dos estrangeirismos, né? Então, a variação linguística vista por essa perspectiva específica dos estrangeirismos. São 8 capítulos no total, eu trouxe 4 aqui só para dar uma demonstração, mas eu gostaria ainda, falando sobre análise linguística, de apontar não apenas esse estudo mais geral de um tema que já é por si só, né? Intertextualidade, fato e opinião, que já são temas que vêm dos estudos linguísticos, mas eu gostaria também de pensar a análise linguística em contraposição ao ensino clássico da gramática. Então, quando nós precisamos trabalhar um conceito mesmo da morfologia ou da sintaxe, como que a gente pode pensar nesse trabalho por um viés da análise linguística. Então, aqui eu trouxe um exemplo do 6º ano, do capítulo dos substantivos, em que a gente está pensando lá aquelas classificações do substantivo concreto, substantivo abstrato, substantivo próprio, comum, e essa tirinha da Joaninha, né, então ela está lá, o mundo continua desanimado e descolorido. Alô, é do suporte? Aí ela liga para o suporte. Então, ainda estamos sem cor nenhuma. Aí o suporte fala alguma coisa e ela responde: tirar a esperança da tomada e depois reiniciar tudo. Tá bom, entendi. Aí ela diz assim, né, no final, no último quadrinho: agora eu só preciso lembrar onde eu deixei a esperança. Então, quer dizer, a gente tem aí todo o efeito de humor, toda a construção de humor da tirinha, ela está pautada nessa ideia do concreto e do abstrato, né? Então, quando ela fala, tirar a esperança da tomada, reiniciar a esperança, onde eu deixei a esperança? Ela está tomando como concreto algo que é abstrato. Então, isso faz com que a gente ache engraçado, isso constrói o efeito de humor do texto. Então, olha, a gente está trabalhando com o conceito clássico do substantivo, mas a gente vai olhar como que isso cria sentido num texto. Aqui é um outro exemplo no estudo da preposição. Então, a gente vai discutir esse projeto, né, que vai dizer criança não é de rua, e eles vão pegar essa expressão especificamente e discutir o uso dessa expressão. Não é criança de rua, criança em situação de rua. E o que essa mudança na preposição constrói de diferente na realidade que essas crianças vivem, né? Como que você mudar a forma de dizer muda a maneira como você vê uma realidade. Então, vocês vejam que a gente está num capítulo de preposição, que é um conteúdo clássico da gramática, mas a gente vai elevar esse estudo a um outro nível, e não ficar só nas classificações e nas divisões clássicas. Aqui um outro exemplo do 8º ano, das vozes do verbo, também é outro conteúdo clássico. Então, os alunos estudaram lá na leitura, entre outros textos, uma notícia. Nós vamos, então, pegar trechos dessa notícia, trechos em voz ativa, trechos em voz passiva, e pensar quais feitos de sentido são criados pela escolha da voz ativa, da voz passiva, quem é o sujeito em cada caso, e como que isso constrói o fato que está sendo narrado e descrito ali naquela notícia. E aí, um último exemplo aqui, que é na concordância no 9º ano, eu quis trazer um de cada ano para passar por todos, que é uma peça publicitária que vai dizer jovens somamos mais. Então, quando você olha esse sujeito, jovens, na terceira pessoa do plural, a gente espera um verbo, se pensamos no padrão clássico, né, na concordância clássica da norma padrão, a gente esperaria um verbo na terceira pessoa do plural também, jovens somam mais. Mas jovens somamos mais, se eu faço essa escolha pela primeira pessoa do plural e não pela terceira, que efeito de sentido que eu crio? Então, aí é isso que a gente vai discutir. Então, aqui vocês vejam que a gente passou pelo construindo o conceito, pelos exercícios, pela semântica e discurso, que são diferentes seções do livro, mas em que a gente sempre vai buscar essa abordagem que tem por esse pressuposto, esse viés da análise linguística, e não só do estudo da gramática por ela mesma, que não é uma novidade da BNCC, mas que vem sendo cada vez mais discutido em função dessa escolha de intitular esse eixo, né? Que a gente traz essa discussão assim para o fervo da sala de aula, e que a gente acredita que é muito importante a gente pensar isso quando a gente vai trabalhar a gramática com os nossos alunos. Sobre análise linguística, então, acho que é isso que a gente tem de pontuar de mais importante, Helga. Trabalhar, de fato, a língua em uso, né, Carol? Então, mostrar para os estudantes o quanto a língua está ali a nosso favor, né, para construir sentidos, e como um termo ele pode modificar, né, toda uma construção, todo sentido. Quando vocês trazem esse exemplo, né, criança não é de rua, é fantástico, né? Criança não é de rua, rua não é moradia, são crianças em situação de rua. Não existe morador de rua,
né? São pessoas em situação de rua, né? Então, isso faz, de fato, toda a diferença quando a gente começa a refletir, né, sobre como a gente utiliza determinados termos. E aí o trabalho da análise linguística, mais uma vez, né, mostrando que ele não é isolado, né, que ele está concatenado com os outros eixos, tudo é tudo muito interligado. E, por fim, eu gostaria de trazer mais uma questão para vocês, né, também levando em consideração a BNCC, que tem dado um destaque muito grande aos gêneros multimodais, até vocês já mencionaram um pouquinho a respeito desse trabalho no português linguagens. Então, como é que vocês lidam, né, com a multimodalidade na coleção Português Linguagens? Bem, Helga, a coleção Português Linguagens está no mercado há mais de 20 anos. E veja que não é mera coincidência. O nome da coleção é Português Linguagens. Então, desde a sua gestação, essa coleção sempre primou por uma perspectiva do ensino de língua que não ficasse restrita a unicamente textos literários, que era o mais comum naquela época, e nem tampouco a textos verbais, mas sempre buscou uma diversidade maior, trabalhando com pintura, trabalhando com letras de canção, com quadrinhos, com cartoons, etc. Ao longo dos tempos, e sobretudo com a chegada da BNCC, muita mudança aconteceu e já se vislumbrava uma abrangência maior do trabalho de produção textual, de leitura e de produção textual. Mas a BNCC, no quesito da produção textual, ela foi fundamental, ela foi decisiva para dar aquele impulso que faltava para a gente se lançar de uma vez na questão do digital. Então, nós já trabalhávamos, por exemplo, com notícia, com reportagem, com resenha crítica, com vários gêneros. Mas no momento em que a BNCC trouxe isso como sendo uma necessidade para os dias de hoje, isso veio muito a calhar, era tudo que nós queríamos. Nós só tínhamos algumas dificuldades de realizar isso, né? Porque é evidente que nós já tínhamos, por exemplo, trabalhos com seminário, com discussão em grupo, com debate regrado, debate deliberativo. Mas uma coisa é você transcrever um trecho de um debate e fazer um estudo do debate com base num texto verbal, um texto impresso. Outra coisa é você efetivamente propor que os alunos assistam a um debate, assistam a uma reportagem, ouçam um podcast e estudem aqueles objetos como objetos de ensino, né? Então, toda a estrutura, a questão da apresentação, a questão da voz, da entonação, da expressão facial. Então, quer dizer, o estudo se torna muito mais amplo, muito mais rico, e isso também é proposto para o aluno para que ele crie, para que ele produza dentro dessa multimodalidade da linguagem. Eu também quero compartilhar com vocês aqui mais alguns poucos slides para vocês terem uma ideia. Então, aqui, por exemplo, nós temos alguns dos gêneros, né, que nós trabalhamos na coleção. Então, desde leitura dramatizada de contos em vídeo, escuta de conto maravilhoso, vídeo-poema, poema-imagem, declamação de cordel, vídeo-conto, foto-reportagem, notícia em áudio, em audiovisual, discussão em grupo, debate regrado, roda de discussão, apresentação de seminário, exposição oral, resenha em vídeo, resenha nas mídias digitais, entrevista impressa, entrevista falada, entrevista televisiva, jornal televisivo, roteiro e gravação do podcast com resumos. Enfim, nós temos aqui uma infinidade de situações em que o aluno ou estará trabalhando no eixo da oralidade, veja que são muitas as situações e gêneros que ele trabalha, como também dentro do âmbito da multimodalidade ou de gêneros multissemióticos, como, por exemplo, antes nós tínhamos a resenha impressa, né? A resenha de um livro, de um filme. Agora nós temos a resenha em vídeo. É aquilo que a própria BNCC vem chamando de booktube, né? Ou seja, uma apresentação de uma resenha sobre um livro para a internet, para YouTube, por exemplo.
e o produtor dessa resenha, desse vídeo, é um booktuber. Então, concretamente, né, o que nós estamos trabalhando hoje na nossa coleção, e o que está em perfeita sintonia com a BNCC, mas principalmente com o jovem de hoje, com esse adolescente que está inteiramente integrado com a tecnologia, que já está produzindo seus vídeos, que já está editando seus vídeos, está fazendo primeiras experiências com podcasts, enfim, né, vem interagindo bastante com a tecnologia. Nós estamos trazendo isso dentro dessa perspectiva que a Carol, inclusive, apresentou, que é de desenvolver projetos. Então, o aluno vai fazer, por exemplo, um jornal. Esse é um projeto de uma unidade, de um bimestre, por exemplo. Então, ele vai ter tanto a possibilidade de fazer o jornal impresso ou o jornal digital, digamos, não impresso, mas digital, né, para a internet, como também haverá inúmeras situações, ele será convidado a produzir um jornal para podcast, daí o gênero, por exemplo, a notícia para podcast, ou o jornal, o podcast noticioso, é assim que chama a base, inclusive, né? Como também uma entrevista para o impresso e digital, como também entrevista para rádio e TV, e o mesmo em relação a uma reportagem. Temos também a fotoreportagem, que é muito interessante, quer dizer, o aluno vai estudar fotoreportagem impressa ou digital, para depois também ele usar o seu celular, tirar uma série de fotografias, criar legendas, pequenos textos e editar todo esse material, criando a sua própria reportagem. Aqui estão alguns exemplos, né, muito rápidos, apenas alguns. Então, por exemplo, videoconto. Então, ele vai trabalhar com videocontos, primeiramente assistindo, conhecendo, vendo o que é. Nós oferecemos alguns roteiros para ele, a fim de verificar, observar algumas coisas que são próprias desse gênero. Depois ele vai criar o seu próprio roteiro, aí está o planejamento do roteiro e do videoconto. Depois ele faz a gravação desse videoconto, depois orientações de como editar o videoconto, e, finalmente, a revisão dessa edição, né, do vídeo já feito, do videoconto. Então, é todo um processo mais amplo, né? Antes, nós nos limitávamos a produzir o conto escrito. Então, o conto escrito existe ainda, o trabalho está aí, mas hoje nós propomos que esse conto seja transformado num roteiro para a produção de um videoconto, o que é levado até as últimas consequências. Então, evidentemente que isso tudo vai resultar no quê? Vejam que aí no intervalo, na parte de baixo, noites de terror, suspense e mistério. Então, nessa noite em que serão expostos ou publicados os contos produzidos, também serão apresentados os videocontos produzidos pelos alunos, ou seja, numa sessão de cinema deliciosa, muito interativa com o público, etc. Aqui nós temos um outro exemplo, né, que também o videopoema. Então, além de fazer os poemas, o aluno também vai produzir videopoema a partir do próprio poema ou dos poemas que ele escreveu. Então, aqui existem orientações de como fazer um roteiro de análise de videopoemas, o que deve ser observado, também de poema-imagem, que é uma outra experiência visual bastante interessante que vai para o digital, e depois as orientações de como fazer o seu próprio videopoema, como também fazer o seu próprio, fazer e divulgar o seu poema-imagem, e as orientações de edição, de revisão, e tudo isso caminhando para o projeto, como foi comentado. Dois últimos exemplos é o caso da fotoreportagem, né? Então, aqui ele vai primeiro, eu não trouxe tudo porque é longo, são muitas fotografias mostrando, no caso, a Black Friday e toda a onda consumista que ela gera, e depois a gente vai também produzir a fotoreportagem com orientações de como fazer, como trabalhar com a câmera, trabalhar com o celular, etc. E daqui do lado direito, um outro exemplo que é a resenha crítica digital. Então, é o chamado BookTube. O aluno vai transformar a sua resenha crítica para o impresso ou digital, ele agora vai transformar num BookTube. Ele será o seu booktuber, né, apresentando para o vídeo, para a internet, um livro, um filme, uma obra a que ele assistiu, ou um livro que ele leu,
e vai apresentar os pontos positivos e negativos dessa obra para o seu público. E isso, evidentemente, também vai cair no intervalo, né? No caso aqui no simpósio sobre diversidade. Então, era isto que eu tinha a dizer aqui neste caso, e estou à disposição para outras perguntas. Pensar que a gente tinha tão poucos recursos antes, né, da tecnologia digital, mas que a gente já atentava isso de maneira inconsciente para a importância desses recursos, né? Lembrando de trabalhos, o que é que a gente fazia com esses recursos, geralmente eram trabalhos, mas era muito comum a gente usar a folha pautada, né, uma cartolina, mas a gente já pensava, por exemplo, em questões de tipografia, de trazer, fazia com a régua vazada, mudando a cor, né, trazendo determinados recuos, fazendo recortes, né, de algumas imagens para trazer algumas ilustrações. Então, a gente já tinha essa preocupação, só que a gente não se dava conta, né, de como é que a gente estava fazendo toda essa construção. E agora a gente tem muito mais recursos, né, várias semioses aqui circulando, por conta do advento da tecnologia, né, pensar tudo isso no gestual, pensar na entonação, pensar nos recursos sonoros, por exemplo, né, vai só ampliando o leque de possibilidades para construirmos esses textos, né, e trazer cada vez mais novidades e construções novas. Bom, o papo está ótimo, mas o nosso tempo também é escasso, e eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês, William e Carolina, nesse bate-papo, e poder conhecer um pouco mais de perto a proposta do Português Linguagens para os anos finais. Eu passo agora a palavra para que vocês se despeçam do nosso público. Bem, Helga, eu agradeço a oportunidade, as suas perguntas, e convido os professores a conhecerem a nossa obra. Nós não apresentamos nem um milésimo das possibilidades que ela tem. Se vocês acessarem o site edocente.com.br, lá estão os 4 volumes integralmente disponíveis, inclusive com os objetos digitais. Então, será possível também não apenas ver e baixar os 4 volumes, mas também conhecer recursos digitais disponíveis para uso. Então, muito obrigado por sua atenção e um forte abraço. Eu agradeço pela oportunidade, Helga, pelas perguntas, pela audiência de quem está assistindo a gente. Reafirmo as palavras do William para ir lá conhecer o livro integralmente. Acho que a gente pontuou aqui, né, como a Helga já disse também, a BNCC ela coloca em pauta e faz com que a gente precise lidar com muitas questões que não são de hoje na escola, né, com que a gente já vem trabalhando há muito tempo. Então, a gente entende que os professores também vão se identificar com as propostas que a gente colocou lá no livro. Eu também deixo aqui os meus agradecimentos a todas as pessoas que nos assistiram e reitero as palavras dos autores, né, fazendo um convite para que vocês acessem o nosso portal EDocente. Lá vocês vão encontrar diversos materiais, vocês vão encontrar o nosso blog, que sempre traz ensaios, artigos, vocês vão se deparar com muitos materiais para download, e vocês vão ter acesso também às obras, né, do Português Linguagem, que vocês vão poder acessá-las e baixá-las na íntegra e conhecer mais de perto esse material que está tão rico e que é tão importante para o trabalho em sala de aula. Né? Então, sigam também as nossas redes sociais. E a gente está aqui à disposição, né, sempre em contato com vocês para o que for necessário. Até breve e nos encontramos em outros espaços. Muito obrigada. Tá bom.